Dando início ao nosso grupo Conexão Bíblica. O tema que temos tratado, gratidão e alegria. Estamos aqui reunidos, mais uma vez, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É Ele que é o sentido desta nossa conversa, que se cumpre a cada semana, pela graça de Deus. Senhor, nos colocamos em Tua presença e louvamos o Teu nome pela força do Espírito Santo que está conosco. É Ele que dá sentido a esta nossa reunião, é Ele que nos une de verdade mesmo à distância. Senhor, que essa força de vida, que é o Teu Espírito, junto com a Tua Palavra, possa, Senhor, estar presente aqui nestas horas, Senhor, em que partilhamos essa palavra de vida. E que possa, Senhor, ser recebida com mansidão e manifestar-se e ser proferida também com mansidão. Porque a mansidão vem do Teu Espírito, da certeza daquele que é todo suficiente. Supre as minhas necessidades, supre a necessidade daquele que ouve. Pedimos na graça de nosso Senhor Jesus. A Ele o nosso louvor e gratidão, que é o nosso assunto de hoje. Amém. Bom, chegamos, pessoal. Estamos agora dando entrada no último tripé, né? Última parte dos 3 apoios, né? O apoio da nossa nova vida em Cristo. O zelo, a confiança e a gratidão. Eles não têm uma ordem, mas eles são cíclicos, né? Poderíamos dizer assim que começa pelo zelo, mas passa pela confiança e chega no louvor e gratidão. E daí retorna ao início, é sempre um ciclo virtuoso, onde vamos subindo cada vez mais alto. Mas é preciso conhecer os passos e é esse o nosso propósito, né? Vamos tratar aqui desse novo apoio importantíssimo na nossa edificação. A gratidão e a alegria. Vamos ver lá, relembramos rapidamente da onde surgiu isso, para a gente não perder a linha, né? Surgiu de uma palavra, olha para Davi, né? E essa palavra, olha para Davi, por que será que Deus deu essa palavra? Se você olhar nos Salmos, vai ver quantas coisas foram conquistadas e foram manifestadas através de Davi, que representou no reino de Israel o rei que agradou a Deus, que tinha um coração segundo Deus. E esse rei, então, é um tipo de todo cristão, é lógico, guardada as diferenças. Lá era uma aliança formal de obras, e nós vivemos uma aliança nova, espiritual, interior, de transformação, de riqueza verdadeira que permanece para a eternidade. Então, nessas diferenças é importante olhar para Davi, porque o que ele fazia formalmente agora deve se cumprir em nós espiritualmente, porque somos chamados a reinar. Ele foi ungido, nós também. Temos a unção, ele foi ungido como um óleo que prefigurava o Espírito, e realmente ele recebia o Espírito. Foi por meio do Espírito que ele profetizou tantas coisas. Mas nós temos isso garantido no nosso batismo e na nossa fé. E o Espírito de Deus, então, toma conta de cada um de nós e está conosco. Então, é nesse sentido que a gente tem obtido tudo isso que estamos partilhando dessa ordem. Olha para Davi. E nós vamos começar a alegria e gratidão olhando para o que ele falou em termos de gratidão e alegria. Poucas coisas, porque se for pegar tudo aí, vai vários dias de conversa, né, em torno do que foi deixado registrado. Mas vamos pegar o Salmo 102, a gente vai ler o versículo de 1 a 5 e depois de 20 a 23. Então, os salmos eram cânticos o quê? De alegria, eram orações também, de súplicas, mas a grande maioria são cânticos de alegria, de louvor, de gratidão, né, a Deus. E é nesse aspecto que nós vamos ler agora esses versículos. Não vamos ler o Salmo inteiro para não ficar muito longo, mas vamos lá, de 1 a 5. Salmos 102, de 1 a 5, começa assim, Salmo de Davi,
Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Então veja aí, Davi se colocando que tudo que há em mim, tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, a minha razão, o meu entendimento, o Senhor, e jamais se esqueça de todos os seus benefícios. E é aí que nós vamos dar início à questão da alegria. Depois a gente vai ver cada passo desse, né? É Ele quem perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. É Ele que salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. É Ele que cumula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a da águia. Olha, Davi falava isso e ele estava dirigindo essas palavras para ele mesmo. Ele estava se convencendo, é Deus que perdoa as tuas faltas, né? E sara as tuas enfermidades. Ele estava falando, é lógico, para quem fosse ouvir o cântico, mas ao mesmo tempo para ele, para si mesmo, né? É Ele que salva a tua vida, ou seja, a minha vida da morte, e me coroa de bondade e de misericórdia. É Ele que cumula de benefícios a minha vida e renova a minha juventude, que ele percebia que havia uma força, um poder de vida semelhante ao da juventude que era contínuo para aquele que louva, né? Então, a gente falou de ler depois do 20 ao 23. E o Salmo termina assim: bendizei o Senhor todos os seus anjos. Agora ele começa a falar para tudo que foi criado, né? Inclusive os anjos. Valentes heróis que cumpri suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, ministros que executais sua vontade. E aí vai falar de todas as obras. Bendizei o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares onde ele domina, bendize a minha alma o Senhor. Então, por aí você vê como era vivo em Davi essa gratidão e alegria a qual nós queremos chegar. E vamos ver quão importante é isso para nós. E quando a gente for esclarecendo isso, vai ficar assim um desejo grande de alcançar esse lugar. Vamos ler um outro salmo que ele introduz uma novidade aí. É o Salmo 26, de 1 a 6. Então vamos lá, Salmo 26, versículos de 1 a 6. Estamos abrindo aqui na tela. Versículos de 1 a 6. É Salmo de Davi, está escrito, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem terei medo? Então você vê que aí Davi já estava até proclamando não só a alegria que é o resultado dessa falta de temor, dessa falta de medo, mas proclamando também a confiança, né? Eu estou na confiança, aquela passagem que a gente já desenvolveu. Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, meus adversários e inimigos que resvalam e caem. Se todo um exército, mesmo que venha uma multidão de forças contrárias, né, forças que vêm para me destruir, ele fala exército, para nós seriam forças espirituais que nos cercam nesse mundo, né, tenebroso. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá o meu coração. Confiança total. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. E no 4, uma coisa só peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Esse habitar na casa do Senhor, para nós somos a casa. Na verdade, estarmos continuamente na consciência do Espírito Santo em nós. E nós nos tornarmos, indo nos conformando à condição de templo do Espírito Santo. E aí no versículo 5 ele diz: assim no dia mau ele me esconderá em sua tenda, irá ocultar-me no recôndito do seu tabernáculo, sobre um rochedo me erguerá. E o versículo 6, que é o mais importante dentro
do que ia ser acrescentado, diz o seguinte: desde agora ele levanta a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo e cantos de louvores ao Senhor. Então, o que eu queria destacar aqui? Sacrifícios de regozijo. Esse é um tipo de louvor que a gente vai ter que aprender, porque ele é um apoio importante para aquele que está buscando essa condição de alegria, não a alegria do mundo, de gratidão, não a gratidão pelos compromissos aí repartidos do mundo, mas a alegria em Deus e por tudo aquilo que Ele nos provê, como Davi disse aí, né? Esse sacrifício de regozijo é que eu quero destacar. Vamos voltar lá para a nossa tela, só para a gente já ter em vista a última passagem, que é do Novo Testamento. Mas o que seria esse sacrifício de regozijo, né? É exatamente o que acontece. Vamos ler Hebreus, então, 13, de 11 a 15. Porque lá vai citar esse sacrifício de regozijo, né? Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos de 11 a 15. Estamos indo lá para a Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos de 11 a 15. Aí já é o autor da carta, né? Já é para as igrejas, já é para nós cristãos, né? É propriamente para nós cristãos. E aí, o autor da carta aos Hebreus, como ele estava dirigindo essa carta aos hebreus convertidos, que se tornaram cristãos, ele usa as figuras do Velho Testamento, mesmo que a gente está fazendo de olhar para Davi, para tirar conclusões da nossa condição atual, né? Porque são paralelas, né? São paralelas em níveis diferentes, mas são muito importantes, porque as coisas de Deus valem tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito, né? Mesmo que seja cada passo desse um nível mais elevado, mas elas são sempre verdade em todos os aspectos, né? Então, o autor da carta diz assim, no versículo 11: porque quando o sumo sacerdote levava ao santuário o sangue dos animais imolados, para expiação do pecado, os corpos desses animais eram inteiramente consumidos fora da entrada. Então tinha que ficar fora da cidade, né? E consumir o corpo daqueles animais. Por essa razão, Jesus, querendo purificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Ele foi sacrificado fora, assim como o cordeiro era feito, fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora da entrada. É como se nós estivéssemos saindo da condição de estar nesse mundo e indo para uma nova situação. É uma nova situação de estar no mundo, mas não pertencer ao mundo. Saiamos, pois, para fora da entrada, levando a sua ignomínia. Aliás, não temos aqui cidade permanente. Já não temos mais nada aqui que nos prenda a esse mundo. Ela não tudo que está aqui é temporal, vai acabar. Não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura. Nós estamos tendo diante dos olhos uma nova cidade, e nós antecipamos, né, por outros estudos nossos, que essa cidade é a Jerusalém, que está lá na frente no Apocalipse, Jerusalém celeste, né? Não a Jerusalém deste mundo, mas a Jerusalém celeste. Aliás, não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura. Por ele, ofereçamos a Deus, sem cessar, sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Então, o que seria esse sacrifício de louvor? O sacrifício de louvor, ele é o que está escrito aí na tela, aí fica claro de entender, né? Oferecer sem cessar sacrifícios de louvor é visualizar a luz em meio à tempestade. Aqui vale uma reflexãozinha curiosa, só curiosidade, mas ela é importante. Porque quando a gente é capaz de ter a gratidão e a alegria, antes de ver, nós estamos oferecendo um sacrifício de louvor. Quando a gente coloca a palavra de Deus sobre as circunstâncias, ou acima das circunstâncias, a gente olha diferente para as circunstâncias. Ela pode estar apresentando algo assustador, algo tenebroso, uma tempestade, raios, trovões,
Mas se nesse meio eu manifesto a confiança e o louvor, eu estou fazendo um sacrifício de louvor. E ao fazer isso, é como a luz brilhando em meio à tempestade. Isto é muito interessante porque foi um gesto, um sinal que Deus deixou para nós. Quando houve o dilúvio sobre a Terra, era um juízo sendo lançado sobre a criação como um todo do planeta Terra, né? Quando houve o dilúvio, Deus, ao retirar o justo, que era Noé, a hora que cessou o dilúvio, ele deu um sinal para Noé de que aquele juízo contra a criação não voltaria a acontecer. Daquela forma, não mais, né? E o sinal qual era? O arco-íris que aparecia. Ele falou, esse é o sinal que será dado à criação, à terra, o sinal de que ela não seria mais destruída pelas águas, né? Então, este sinal, ele é o sol passando através daquela tempestade, que pelas gotículas que estão enchendo o ar, do vapor que acontece com a chuva violenta, né? Ele permanece aquele vapor no ar e quando a luz passa por eles, então aparece aquele arco bonito, lá com 7 cores, né? São as cores do arco-íris. Essas cores, elas partem da luz branca. A luz do sol é a luz branca, né? Que é a luz plena. Mas elas se dividem, elas só passam por um prisma, que é formado pela névoa de gotículas. E esse prisma abre a luz nas suas cores de formação dela, né? Que somadas dão a luz branca. Isso é um exemplo do que seriam as promessas da aliança. As promessas da aliança, inclusive essa de não destruir o mundo, elas derivam do todo, da aliança como um todo, que é a luz, né? A luz, então, aberta por meio dessa refração, a luz que se divide por meio dessa refração se divide em quê? Nas promessas da aliança, né? Então, a luz passando através da tempestade mostra o arco-íris, aquelas cores, né, que seriam o equivalente a cada uma das promessas da aliança antiga, por exemplo. Mas vale para a nova aliança também. E aqui sim, quando nós somos capazes de, em meio às dificuldades, não olhar para a dificuldade, mas olhar para Jesus, guardar aquela confiança, porque estamos apoiados no conhecimento do que Ele nos disse e o que Ele nos garante, que é o zelo, ao estarmos firmes nisso, então nós funcionamos como a luz em branca em meio à tempestade. E aí se manifestam as promessas. E aí então a gente já sabe que essas promessas acontecerão. E isso é o sacrifício de louvor. E, falando de maneira mais simples, mais fácil de guardar, estar com alegria e gratidão, porque crê em Jesus em meio às dificuldades, é um passo fundamental para que as promessas que são razão para a nossa gratidão e alegria se cumpram em nós, elas se manifestem. É assim que a gente vai conhecer o processo de ter uma alegria antecipada. Então vamos para a próxima passagem. Bom, nós estamos falando de gratidão e alegria, mas isso tudo está naquele tripé, né? A confiança, que é uma consciência pessoal da presença do Espírito Santo em nós. Então, nós, pessoalmente, só vamos ter confiança, vamos ter firmeza mesmo em meio às dificuldades, se a gente tiver certeza, eu não estou mais sozinho. Lembra quantas vezes falamos isso? Você não está mais sozinho, você que me ouve, lembre-se, você creu, você confessou Jesus Senhor, e só por causa disso, não por teus méritos, não por nada que você possa ter de beleza ou de virtude, simplesmente pela fé nele, em Jesus Cristo, isso sim tem que ser verdade, e essa confissão tem que ser a sua vontade mesmo, que a vontade dele se cumpra. Sendo assim, o Espírito de Deus está pronto a estar em você.
e ele é a unção preciosa da nova aliança, que está individualmente em cada cristão. A confiança vem da certeza. Eu agora ando nesse mundo, eu estou com os pés aqui, mas não estou sozinho. O poder de Deus está comigo, que é o Espírito Santo. Né? Então a confiança é essa consciência pessoal da presença do Espírito. O zelo é a valorização pessoal, uma coisa que está em você. E isso Deus, tudo que é pessoal significa que depende da gente, tá, pessoal? Eu estou dizendo aí, a consciência que depende de nós, da presença do Espírito Santo. Eu preciso me lembrar disso. O zelo é a mesma coisa, é uma valorização pessoal, é nossa, nós que vamos precisar, de permanecer nos mandamentos, né? De guardar os mandamentos. É a valorização, dar importância a isso, fica na nossa mão. Ter aquela consciência do Espírito fica na nossa mão. Valorizar os mandamentos ficam na nossa mão. As circunstâncias não, elas ficam na mão ou do mundo ou de Deus, depende de onde a gente está se firmando. Mas se nós estivermos na consciência da presença do Espírito e no zelo aos mandamentos, cada vez mais é Deus que vai mover as circunstâncias. Então, o zelo é a valorização pessoal das circunstâncias. E o que é a alegria unida à gratidão? Né? O que é isso? É a posse antecipada das promessas. É por isso que eu fiz essa primeira tela aí, que mostrava a importância de, antes de acontecer, a gente, no meio das dificuldades, já estar imbuído da gratidão e da alegria, já estar cheio dela e pronto a manifestá-la, porque temos a certeza da vitória. Nós vamos ver que toda a vitória está fundamentada nessa gratidão, nessa alegria, unida à gratidão. Por que unida à gratidão? Porque é a posse, você já sabe que já tem, mesmo que ainda não tenha acontecido. Né? Então, entendendo bem a definição dos 3 apoios e como são fundamentais, embora a gente tenha visto isso como algo que acontecia ali no rei Davi, esse algo acontece de uma maneira muito mais profunda dentro de nós. Né? Eles são interdependentes, nós já falamos isso muitas vezes. Né? É lógico, se você falha num deles, fica difícil de ficar de pé. Né? Se eu não tenho a confiança que o poder não é o meu fazer, mas é a presença do Espírito em mim, eu vou me abalar nas circunstâncias. Se eu não conheço os mandamentos, eu não tenho como saber, eu não tenho nada para levar para Deus, porque eu mesmo não posso me justificar diante de Deus. Eu preciso conhecer os mandamentos e buscar a força em Deus para cumpri-los. Se eu não conheço os mandamentos, como que eu vou ter a força em Deus para cumpri-los? Eu vou cumprir mandamentos da minha cabeça, e isso não me dá justificação para que eu possa estar firme na certeza de que Deus vai, então, me dar a posse daquilo que Ele prometeu. Se Ele me prometeu, condicionado a não cumprir os mandamentos. Então, eu preciso do zelo de conhecer. O conhecimento do mandamento é meu, embora o poder para realizá-los esteja em Deus. E nós já vimos isso, né? Então, a alegria unida à gratidão é a posse antecipada das promessas. Ainda não falamos das promessas, vamos ver adiante, né? Mas esses 3 aspectos, eles são interdependentes, e é por isso que não dá para eu ter alegria e gratidão se não tenho a confiança ou se não tenho o zelo. E vice-versa, né? Também não dá para ter a confiança se eu não tenho o zelo, e aí muito menos a alegria unida à gratidão, né? Então, todas essas coisas, elas vão crescendo, é um círculo, né, como eu falei, e vão crescendo em nível, na medida que a gente dá aqueles passos, né, de 2 Pedro. Eu pego a minha fé e uno a virtude, que é a busca do zelo, do conhecimento, e desenvolvo ele até chegar na piedade, que é a confiança, né? E daí da piedade, então, a posse já das promessas, que é a que gera o louvor e a gratidão. Vamos lá para a próxima tela. Bom, se a gratidão está relacionada com as promessas, um fato importante que a gente precisa saber: todas as promessas são sim e amém em Cristo Jesus, né?
Todas as promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Está escrito isso em algum lugar? Está aí na tela, né? Vamos lá ler. 2 Coríntios, capítulo 1, 19 a 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 19 a 22. É praticamente aquilo que está escrito lá na tela, só que com as palavras de Paulo aqui, né? Vamos lá. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, e aí ele estava falando dele, dos pregadores que estavam junto com ele, nós, Silvano e Timóteo e eu, vos temos anunciado, não foi sim e depois não, mas foi sempre sim. Então aquela história, aquilo que é sim, o que é não. Em Cristo, em relação a Deus, ele é sempre sim. Por quê? Porque todas as promessas de Deus são sim em Jesus. Por isso é que é por ele que dizemos amém à glória de Deus. Então as promessas são sim e a gente pode então dizer amém à glória de Deus. E quem nos confirma a nós e a vós em Cristo, ora, quem nos confirma a nós e a vós em Cristo e nos consagrou é Deus. Então, temos aí aquela frase, todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. Voltamos lá para a tela, temos essa firmeza, né? A palavra de Deus nos garante isso. E Jesus ainda afirmou, né, em outras passagens, aquele que tem essas frases que estão na tela, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. São frases importantes para nós, vamos guardando. Essa aí está lá em João, né, no capítulo 15, 13, 14, 15, lembra? Aqueles capítulos de instrução aos discípulos. Então essa frase está lá e Jesus afirmando, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o zelo, esse é o que me ama. E ele será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, as promessas são sim e amém em Jesus Cristo, e estando em Jesus Cristo, Jesus vai se manifestar a nós. Porque estar em Jesus Cristo é guardar os seus mandamentos, porque é estar no amor a Ele, né? E em outra passagem, nesses mesmos capítulos, ele vai falar, ele estava falando, e aí era para um dos discípulos que estava querendo saber para onde Jesus estava indo, e Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para o Pai sou eu. Então Jesus estava dizendo, o caminho para o Pai sou eu. Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, em Cristo Jesus, eu estou querendo destacar isso aqui, ó. Em Cristo Jesus. As promessas são razão para nossa gratidão e alegria antecipadas, mas tem uma condição, é em Cristo Jesus. Senão, elas não podem ser sim e amém. Elas só são sim e amém em Cristo Jesus. Então, precisa estar nele. E elas, sim, estando em Jesus, as promessas são razões totalmente fundamentadas, totalmente firmes, inabaláveis para a nossa alegria e gratidão. Quando eu digo inabaláveis, inabaláveis mesmo. No meio da tempestade, no meio da dificuldade, ela já pode se manifestar e ela vai ser até um olhar antes que exista para a confirmação da promessa, e isso é aquele exemplo que a gente deu da luz em meio à tempestade, se desdobrando nas cores que são as promessas da aliança. Vamos lá. Continuando. Chegou na hora de ver quais são as nossas promessas, né? E nós vamos passar uma por uma, tá? É um pouco monótono, vamos ler os textos, que vai falar praticamente o que todo mundo já conhece, mas é bom repassar, ter uma visão do todo, né? A primeira promessa, aquela fundamental, que é o começo de tudo, é a número 1 da tela aí. E a número 1 da tela qual é? A nova natureza, o poder de se tornar filho de Deus.
A primeira e grande promessa começa com uma afirmação de Jesus. Sabe onde ele falou essa frase? Foi lá para Nicodemos, lembra? João falou, conversando, acho que no capítulo 3, né, de João, ele estava numa conversa com um doutor da lei, uma pessoa que entendia da lei, e que estava querendo entender Jesus. E ele falou, ó, é necessário para você nascer de novo. Primeiro é necessário nascer de novo. Até espantou Nicodemos, né? Mas essa é a grande promessa, que existe a possibilidade de nascer de novo. E essa promessa está descrita claramente aqui em João 1, de 12 a 13. Né? Vamos ler porque lá está mais completo. João, capítulo 1, de 12 a 13. Vamos abrindo aí, só vai confirmar o que estava lá na tela, mas para a gente ver na palavra, né? Que é a fonte, a base da nossa perfeita estabilidade, firmeza. Né? Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, está falando de Jesus, né? Aos que receberam Jesus, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, deu o poder de se tornar filho de Deus. Essa é a primeira grande promessa. Né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Tá? Então, nascer de Deus é crer em Jesus, entregar-se a Ele, crer no seu nome. E esse poder entre nós. Vamos voltar lá para a nossa tela, que nós vamos falar um pouquinho mais desse poder. Né? Então, esse é o novo nascimento, quando você crê. E todos aqueles que receberam, que creem que receberam a Jesus, que acolheram Jesus em si mesmo, confessando Ele como Senhor e crendo no nome dEle, deu-lhes o poder. O que é isso? Deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus? É que nesse momento, independente de qualquer mudança, de qualquer alteração, você ganhou uma nova condição que é um espírito recriado. Isso foi demonstrado para os discípulos quando Jesus, voltando da ressurreição, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo não era aquele de poder que desceria em Pentecostes. Era essa nova natureza entrando, penetrando. Até ali eles estavam como eles mesmos, absorvendo tudo aquilo que Jesus ensinava. Mas agora essa nova natureza que tem o poder de se tornar filho de Deus, entrou nesse momento. E acontece conosco quando a gente se converte, né? É na conversão, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Note bem, você não é ainda, mas você tem dentro de você o poder de se tornar. É algo que vai ser administrado por você com o socorro daquele que vem em seu auxílio, que é a segunda promessa. Mas, por enquanto, você já tem essa condição de se tornar filho de Deus, que é uma natureza nova. É a que está escrita aí em 2 Coríntios 5, de 16 a 17. A nova criatura. Vamos ler lá. Tudo isso é coisa que a gente já viu muitas vezes, mas é tão importante enfatizar, né? 2 Coríntios, capítulo 5, 16 e 17. Então ele está falando daquele que creu em Jesus, naquele que morreu e ressuscitou e vive para nós, né? No 16 ele vai dizer: por isso daqui em diante, ou seja, do momento em que você creu, a ninguém conhecemos de modo humano. Todos esses que creram já não são mais do modo humano. Muito embora tenhamos considerado Cristo dessa maneira. Agora já não o julgamos assim. Enquanto Jesus não se manifestava como Deus e ressuscitando os mortos, considerava ele como um homem. Mas agora, mesmo aquele que crê nele, já não é mais como um homem normal. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Esse sopro novo, lembra o sopro que foi dado para Adão? Ele se repete agora em nós, nesse momento da conversão. Todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. É aí, então, que se completou a nova natureza. Mas para que eu preciso de uma nova natureza, né?
Porque agora eu tenho condição de sair do egocentro, ou seja, eu sou o cuidado, toda a atenção minha é para o eu, e passo a ser, a minha atenção vai voltar-se para Cristo. É um jeito de estar em Cristo. E isso acontece no nosso espírito primeiro, sem que a gente perceba. Esse espírito vai ter que crescer, ele vai ter que tomar conta de tudo em nós. Não é o Espírito Santo, é o nosso espírito recriado que tem que desenvolver-se. Mas nesse momento ele já é semente de natureza nova, já é, aos olhos daquele que vê tudo, já é uma nova criatura, eis que tudo o que era velho passou, em potencial passou. Né? Vamos para a próxima. Vamos ver agora a segunda grande promessa. Segunda promessa é o número 2, é o Espírito Santo. A primeira era a nova natureza, segundo o Espírito Santo. Então, nós vamos ver esses textos. Todos eles são em João 14, né? Então, nós vamos ler, para abreviar, João 14, o versículo 15, 16, depois o 21 e depois o 26. Vamos lá. Primeiro, João 14, versículos 15 e 16. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos lá, versículos 1, 15 e 16. Aí ele está falando para aquele que já está renascido, né? E começa assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É aquela frase, né? Quem ama Jesus, a primeira coisa que faz é querer saber a vontade dele. E é, portanto, buscar os mandamentos. E se você fizer isso, ele continua: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, outro ajudador, porque até aquele momento, aquele que ajudava, que orientava os discípulos, que trazia a luz para eles, era o próprio Jesus, né? E agora ele iria ao Pai, e ele ia rogar ao Pai, e o Pai daria outro ajudador, o paráclito, para que fique eternamente convosco. E aí ele afirma: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Olha que coisa extraordinária! Não tem como nada maior do que essas duas primeiras promessas, embora as outras sejam tão importantes, mas sem isso é o tudo, né? O tudo que nós precisamos, e nós vamos ver que esse tudo se prolonga ainda. Mas vamos lá, voltando para a nossa tela. Ah, não, tem o último versículo, 26, né? 21. E aí ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, olha só, você ganhou uma nova natureza na primeira promessa, né? Depois a promessa de que o Espírito Santo estará eternamente convosco. Depois a promessa de que Jesus, se nós estivermos usando tudo isso que nós temos para guardar o mandamento, ele não apenas ele nos amará, mas o Pai também nos amará, e ele também, junto com o Pai, e ele se manifestará a nós. Então essa é uma promessa de Deus. Ele vai se manifestar a nós, né? E depois, então, no versículo 26, venha o tempo dessa promessa. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, agora, nós temos tudo o que é necessário. Temos o Espírito Santo eternamente conosco, temos o Pai e Jesus nos amando e se manifestando a nós, e temos o Espírito Santo eternamente conosco, a razão para a nossa paz. Ele está eternamente. Essas duas promessas, elas são verdades em Cristo Jesus, só preciso crer nele e estar nessa consciência, entregue a ele, querendo a vontade dele se cumprir em mim. Basta isso. Então essas promessas já são nossas e são razão para a nossa gratidão e alegria, as primeiras razões, né?
Então, quem nos ensina é o Espírito Santo, quem se manifesta é o Pai e o Espírito, e quem está eternamente conosco, que nunca mais nos deixará só, é o próprio Espírito Santo. Vamos lá. Aí, a segunda promessa ela é tripla, né? O Espírito Santo eternamente conosco, a certeza de que por meio dele é a prova, ele é o penhor da nossa salvação, é a prova que Deus nos amou e que ele se manifesta a nós e ele é quem nos ensina todas as coisas. Então, essa firmeza você precisa ter, é promessa, né? E ter a ponto de estar se regozijando por ela. Vamos para a terceira promessa. Olha quanto texto aí na terceira promessa, mas é rápido, é tudo no Evangelho de João, né? Então, a terceira promessa é vida, mas não é uma vida qualquer, né? É uma vida abundante, é uma vida eterna, é o sonho de todo ser humano desde que ele nasce. Puxa, mas por que eu vou ter que morrer, né? Então, saiba você que a partir do momento que essa consciência cresce, você não morrerá, não morrerá, é isso que está na tela. Vamos ler essas promessas pela boca de Jesus. Então eu vou falando os textos, nós vamos pegando aí na tela. Tá? Então vamos lá, o primeiro deles, João 3,16, capítulo 3, versículo 16. Vamos pegar só o versículo específico para a gente ir mais rápido. Então 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o Filho único. Isso Deus fez pelo mundo em geral, né? Para que todo aquele que nele crê, então não é todo mundo, mas aquele que nele crê, embora Deus tenha feito para o mundo todo, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é uma frase pequena. Desde que você nasceu no seu íntimo, no seu subconsciente, a morte é um negócio ruim, é uma coisa escura, é algo que você não quer pensar. Por que essa necessidade de acabar? É o fim. Pois bem, aquele que deu resposta a essa questão de uma maneira clara e ampla e perfeita é o próprio Jesus, né? Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a condição, vida eterna. Vamos ver, capítulo 5, versículo 24. João, capítulo 5, versículo 24. Vamos lá. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Nesse momento, passamos da morte para a vida. Naquele momento da conversão, passamos da morte para a vida. Só precisamos perseverar, precisamos estar firmes. Mas em todo momento que estamos ali caminhando, permanecendo em Cristo, já passamos da morte para a vida. Vamos lá para o 6,40, capítulo 6, é o próximo. 6,40, versículo 40. 6, versículo 40, está lá. Veja só, qual é a vontade do Pai? Esta é a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, acabou a força dessa morte, do fim desse corpo perecível, dos problemas que podem vir porque eu não vou mais viver, acabou. Ainda que eu morra, eu serei ressuscitado. E tenho a palavra, a garantia da parte de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei, é a garantia de Jesus no último dia. Vamos lá, capítulo 6, versículo 51, é nesse mesmo capítulo. 51. Jesus falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Aqui, pessoal, veja o sacramento. A importância que Jesus deixou um sinal para nós. Aquele sacramento é o sinal vivo do corpo de Cristo penetrando em nós, né? O pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Isso Jesus já estava anunciando a sua crucificação. E olha só, esse pão é um pão de vida.
é a própria carne de Jesus para a nossa salvação. É o pão vivo que desceu do céu, e quem comer deste pão viverá eternamente. Mas cuidado, comer do pão não é simplesmente passar lá sem prestar atenção e engolir. Algo que pode ser pão só mesmo, ou pode ser em presença o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e aí sim faz a diferença. Então, se é verdade, se eu estou ali incorporando Jesus, então eu tenho que estar com o zelo, a gratidão e a paz, a confiança, que é a paz, né? Eu tenho que estar com elas fundamentadas em Cristo, porque isso é estar perseverando nele, tá? Então, viverá eternamente. Estamos aí agora no capítulo 8, versículo 51. Capítulo 8 de João, versículo 51. Vamos lá. É Jesus falando, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Olha que frase interessante. Não vai ver a morte, nem vai ver. Aquilo que a pessoa passa é como que adormecer, né? Esse é uma coisa que Jesus até mostrou quando ele andava nesse mundo, quando levaram ele para aquela menina, que todo mundo estava chorando, que estava morta. Jesus falou, não, calma, ela só está dormindo, né? E, na verdade, o que ele estava querendo mostrar com esse sinal, que foi um sinal, a ressurreição da menina ali, trazer ela novamente à vida, né? Foi um sinal disso que acontece conosco. A nossa morte passou a ser apenas um sono do qual temos a certeza de acordar na eternidade. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, tem a condição, não verá jamais a morte, nem no dia da passagem para essa vida eterna. Né? 51. Vamos lá agora para o outro capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Outra frase de Jesus importante, que está dentro da promessa de vida. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. O ladrão são todas as forças que atuam nesse mundo e que estão sob a influência de Satanás. Então, ele vem para matar, para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida. E isso, a ovelha tem a oportunidade da conversão. E ele veio para dar essa oportunidade às ovelhas. E para que a tenham em abundância. Então, não é uma vida qualquer. Aqui é uma característica da vida. Vida em abundância. Não só a vida que se estende eternamente, mas que também extravasa, que alcança os outros, né? Então, vida abundante. Essa também é promessa de vida, dentro do texto das promessas de vida. E vamos para o último, que é o capítulo 11, é o seguinte. Capítulo 11, o versículo 25 e 26. Disse-lhes Jesus, foi no dia da ressurreição de Lázaro, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Essa pergunta é para você e para mim. Se você crê nisso, você pode dizer agora, porque é a palavra de Jesus, pode dizer agora, eu jamais morrerei. Eu jamais morrerei. Tá? Então, diz Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja no mundo, mas se ele crer, vai viver, e se ele está vivo e já crê, esse jamais morrerá. Crês nisso? É uma questão nossa. A fé é uma atitude nossa, tá, pessoal? Ela é um dom de Deus, mas nós é que fazemos com que ela cresça ou diminua, né? Então, vimos aí a terceira promessa. Todas essas daí é confirmação da seguinte: ele é vida, não morrerá, vida abundante, vida eterna. Vamos para a quarta promessa. A quarta promessa é uma promessa interessante. É que haverá luz para aquele que
está, lembra, todas as promessas são sim e amém em Cristo. Para aquele que está em Cristo, haverá luz. Andará na luz para tornar-se luz. E não só andará na luz, mas vai se tornar luz, né? Vai se tornar luz. Então a luz é uma figura de algo extraordinário. A luz é realmente fonte de vida, né? Tira a luz e morre tudo, certo? O sol é uma figura de Cristo, né? Uma figura de Cristo, uma figura aí rústica, né? Mas a verdadeira luz está nele, né? E essa é promessa para nós. Vamos lá, João 8, 12 e depois, no mesmo capítulo 12, o versículo 36. Então, João, de novo, sempre o João, porque ele é o que tratou de todas essas questões para nós, né? João 12, 8, 12 fala assim: falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Um atributo importante da luz é esclarecimento. É acabar com as dúvidas, acabar com a incerteza, e, portanto, com insegurança, com aflições, com preocupações, porque a luz deixa tudo claro, né? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A vida está relacionada à luz. A vida é estar na confiança, na certeza, no cuidado para com a verdade. Então, esta é a luz. E falou-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, ou seja, que trilha esse caminho do zelo, gratidão e confiança, né? Esse não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E logo na sequência, então, o versículo o versículo 36. E aí Jesus estava falando dele mesmo, porque ele ia partir, né? Então ele estava dizendo: enquanto tendes a luz, crede na luz, e assim vos tornareis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirou-se e ocultou-se longe deles. Então, aí Jesus estava anunciando para as pessoas, para os fariseus que estavam lá ouvindo e questionando a ele, e ele falou: ó, eu sou a luz, já tinha dito, né? E acrescentou: enquanto tendes a luz, crede, creia nessa luz, e assim vos tornareis filhos da luz. E depois, então, ele partiu, mas deixou essa ordem: crede na luz para que vos torneis filhos da luz. Então, ao tornarmos filhos da luz, ao estarmos andando com a luz de Cristo, nós passamos a ser a luz nesse mundo. É aquela passagem no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para pôr debaixo de uma proteção, ficar escondida. Ela deve brilhar para que vejam. Então, enquanto tendes a luz, crede na luz para que vos torneis luz. Essa é a promessa. Basta crer, perseverar e andar. É isso que nós estamos tratando aqui com todos esses passos que estamos dizendo. E nos tornamos luz. A gente crê na luz, anda na luz, como Jesus nos falou na promessa anterior, e nos tornamos luz para aqueles que estão nas trevas. Promessa garantida para nós. Vamos lá. Essa daí, então, é a quinta, a quarta promessa. Vamos para a quinta promessa: a paz. Mais uma vez, a paz, então, é atributo fundamental dessa condição nova que nós vivemos e que é fundamentada nessas promessas. Nós estamos no número 5 e já estamos adiantados aqui no nosso tempo. Vamos tratar dela e depois, então, dar uma passada só na tela das seguintes, para depois voltar na próxima semana. Vamos lá. João, capítulo 14, versículo 27. Nessa passagem, Jesus vai dar uma ordem. É uma ordem, a ordem da confiança, certo? Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não vou lá dou como o mundo a dá. Não é a paz do mundo que está fundamentada em tudo pintadinho de cor-de-rosa, né? Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não é a paz do mundo. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a ordem, né? É uma paz que, quando nós tomamos a consciência de que não devemos nos perturbar e não devemos ter temor, devemos buscar em Jesus a força para não nos perturbar, devemos buscar em Jesus a força para não nos atemorizar. Quando fazemos isso, entra uma paz que excede a todo entendimento. É aquela oração, né, que está lá nas cartas, para que nós, diante das dificuldades, oremos e busquemos em Jesus Cristo esta paz que não acolhe qualquer perturbação e qualquer temor. Essa é a paz que está destinada a todo aquele que está permanecendo em Cristo. E é o que nós chamamos de quinta promessa. Nós vamos olhar só na tela a sexta, a sétima e encerrar aí, então, a nossa apresentação do total das promessas. A 6. Satisfação será saciado. Isso está lá também em João, capítulo 4, no versículo 13. Foi quando Jesus, na festa lá dos tabernáculos, chegou no meio da festa, no meio de todos, e derramou água, chamando a atenção para ele, e dizia que aquela água era o Espírito Santo que ele haveria de derramar. E disse: quem beber dessa água que eu lhe der, jamais terá sede. Essa, então, sexta promessa. Vamos para a sétima promessa, João 8, 31, 36. E então, Jesus está dizendo sobre a liberdade. Ele fala que toda a liberdade que o homem consegue com os recursos desse mundo, com a riqueza, com desprendimento e com a facilidade para obter tudo o que quiser, não é liberdade. Na verdade, é um vínculo que escraviza o homem, escraviza ao apego, às restrições, aos limites de tudo que é temporal. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E aí é interessante uma reflexão sobre a perfeição e a liberdade. Enquanto não existe perfeição, não existe liberdade plena. Porque se tem uma imperfeição, ela tem que ser barrada, ela tem que ser restrita. Então, naquela área imperfeita, não há liberdade. Isso é só para você refletir. Mas o que eu queria chegar na sétima promessa era só para dizer: esse é o todo das promessas de Deus. Repassando rapidamente da primeira à última, vamos lá. Primeira promessa, nova natureza, o poder de se tornar filho de Deus. Segunda promessa, o Espírito Santo estaria eternamente conosco, Deus se manifestaria por meio dele e ele nos ensinaria todas as coisas. Terceira promessa, vida abundante, eterna, a morte passou. Quarta promessa, andará na luz e se tornará luz. Quinta promessa, a paz interior que não se perturba, nem se atemoriza diante de qualquer circunstância. Sexta promessa, será saciado, terá toda a ansiedade, fica para trás, porque você recebeu algo que jamais trará sede, ansiedade ou desejos. Fica saciado plenamente. E, então, a última promessa, a liberdade perfeita, que é a liberdade dos filhos de Deus. Esse pode estar aonde estiver, não tem restrição, porque alcançou a perfeição. Então, isso é o todo das promessas de Deus. Nós vamos começar por aí, na próxima semana, e vamos dar continuidade. Até agora falamos das promessas, ainda não tratamos de como, a partir delas, chegarmos à gratidão e à alegria. A gratidão já está na cara aí, né? Depois de todas essas promessas, temos que ser gratos. Mas ainda vamos falar sobre isso, né? Então, muito bem, encerrando hoje a nossa reunião, nós vamos dar graças a Deus, porque estamos tratando da gratidão, precisamos dar graças por todas estas palavras. Senhor, nós estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diante de tudo, Senhor, que vós nos trouxestes pelo Teu Espírito, apesar da minha limitação em expressar, eu sei, Senhor, que estas palavras são verdadeiras, vêm de vós, elas estão nessa escritura maravilhosa que nos deste,
e que contém tudo isso gratuitamente para nós. Então, é com gratidão que nos colocamos em Tua presença, Senhor, diante de tão grande, diante de algo tão extraordinário, tanto brilho que está manifesto para nós. E nos humilhamos, Senhor, para que tudo aquilo que nos coloca aqui, longe de tal satisfação, seja eliminado e nós possamos viver com confiança, com alegria e com zelo, Senhor, tudo o que o Senhor trouxe para nós. Não é a nossa força, é aquilo que está em vós, é o Teu Espírito em nós. Ó Deus, que o vosso Espírito seja sempre a razão da nossa gratidão e da nossa satisfação e do louvor contínuo ao vosso nome, para que o templo de Deus seja o nosso ser e Ele possa viver conosco eternamente. Amém.